Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada pela Divina Comédia, junto com Dante, Virgílio e posteriormente com Beatriz, entre o inferno e o purgatório até chegar ao paraíso, tirando de toda essa viagem, essa jornada, lições, para a nossa vida, que pode agregar valores, sim, nos fazer refletir sobre virtudes, pecados, comportamento humano, ética, moral e as nossas escolhas e suas consequências. Então, espero que você esteja gostando dessa série, como sempre, eu trago aqui a introdução do canto, de cada canto, Hoje nós estamos no canto 29 e a explicação, também todo o simbolismo, significado, chave de leitura, tudo aquilo que está escondido nas entrelinhas e que é importante a gente aprofundar, entender e conhecer, porque nos vai ajudar a entender melhor, aprofundar melhor na obra e saber realmente aquilo que Dante está querendo realmente, verdadeiramente expressar aqui nessa obra. Então, espero que você esteja gostando, e se você está gostando do conteúdo, do vídeo, da forma como eu estou fazendo os vídeos, da forma que está aqui essa playlist, que você possa curtir, comentar, compartilhar. E se você não é inscrito, que você possa se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque cada vídeo novo, cada canto novo que eu trouxer aqui, você será notificado e você ficará atualizado e por dentro de cada tema, ok? Então, como disse, hoje nós estamos no canto 29 e a gente chega no 10º compartimento, que é o compartimento dos falsários. E é muito interessante também esse canto e traz valiosas lições. Então, como sempre, trago a introdução e depois o simbolismo e significado, o que está escondido nas entrelinhas de cada canto, ok? Então, vamos lá para o canto 29. Primeira parte da Divina Comédia, Inferno, canto 29. Chegando ao 10º compartimento, os poetas ouvem as lamentações dos falsários, que aí são punidos com úlceras fétidas e enfermidades nauseantes. Em primeiro lugar estão os alquimistas, entre os quais Grifolino e Capotio. E assim começa o canto 29. Então eles saem da vala daqueles separatistas, dos semeadores de discórdia, que estão com seus membros dilacerados e separados do seu corpo, esquartejados praticamente, porque foram motivo, causa de divisões, de separações, de discórdia, ou seja, assim como separaram em vida, aqui os seus corpos, seus membros são separados de seus corpos, e toda essa violência, são então agredidos, esquartejados por um demônio constantemente, que não deixa as feridas cicatrizarem, então eles sofrem eternamente com esse castigo, ou seja, estão bebendo do próprio veneno, E aqui é essa dinâmica interessante de Dante, que todos eles têm essa mesma dinâmica, assim como fizeram o mal lá no mundo em que viveram, na vida deles, aqui eles pagam pelo mesmo mal, ou seja, bebem do próprio veneno, para eles entenderem o quanto que foi ruim o que eles fizeram. Eles sofrem pelo mesmo mal cometido. Então esse é o castigo dos pecados aqui, ok? E aqui então no canto 29 nós chegamos no 10º compartimento, na última vala do 8º círculo, que é o círculo destinado aos fraudulentos. Então esse é o último tipo de fraude. E aqui estão então os falseários, mas mais especificamente os alquimistas. O que são os alquimistas? Os alquimistas, podemos dizer assim, que são aqueles que falsearam, que modificaram. Na época medieval, são aquelas pessoas que tinham conhecimento em química, em física, sobre os elementos e tudo mais, e eles falsificavam, adulteravam, alteravam os alimentos, os remédios, Então os alquimistas eram mais isso. Também existe um conceito sobre os alquimistas, que não nesse sentido mais científico, biológico, mas também no sentido de magia, de poções, de feitiçaria, mudavam algumas coisas, adulteravam, modificavam, E aqui diz os estudiosos da obra que aqui essa vala é destinada aos pecadores que falsificaram coisas
pessoas, objetos, né, alimentos, tudo mais. Até mesmo aqueles que construíram, se utilizaram para fazer construções, materiais de baixa qualidade, isso gerou um dano, um prejuízo, né, de alguma forma. E aqui eles falam que estão com, todas as almas que estão aqui estão com úlceras fétidas, né, e com coceiras, né, então algumas pessoas estão cheias de úlceras. Aqui ele fala sobre 2 pessoas especificamente que estão com sarnas e se coçam eternamente, constantemente, e que por causa disso, dessa carne podre, né, que está em putrefação por causa das feridas, então nesse lugar é um ar pesado, denso, fétido, de carne podre, de ferida aberta. Então pense no terror que é essa vala, que está destinada aos falciários. E aqui, nos primeiros exemplos, estão os alquimistas que adulteraram, que alteraram de alguma forma. E aqui aparecem 2 pessoas em específico, que é o Grifolino e o Capotio. Aqui há um adendo, porque no começo dessa vala, Virgílio fala para Dante: o porquê que você está se perdendo tanto tempo olhando para essas almas tão profundamente, parece que você está procurando uma pessoa no meio dessas almas e você está perdendo tempo, nós precisamos seguir. Então Virgílio chama a atenção de Dante, e daí Dante falava: se você soubesse quem eu estava procurando, você me deixaria mais tempo aqui para que eu encontrasse. Aí o Virgílio responde para ele, fala assim: eu sei exatamente quem você está procurando, mas não precisa ter tanta preocupação com ele, porque ele tá nem aí para você. Porque eu vi, né, esse teu parente que você tá procurando aqui, né, e ele viu você, levantou a mão, blasfemando algumas coisas contra você e se escondeu, fugiu de você. Ou seja, ele não quer ser visto por você, né? Virgílio explica para Dante. O que acontece? Ele está aqui nessa vala porque ele foi responsável por uma rixa familiar e ele foi morto por isso. É um parente de Dante. Ele era um primo de um pai de Dante, era o primo do pai do Dante. E ele fez uma discórdia, uma rixa, uma confusão numa família aí, e ele acabou sendo morto. Ele não tinha boa fama não, né? Então era um parente de Dante que ele queria encontrar aqui. Por quê? Porque Dante estava com a consciência pesada. Porque o que aconteceu? Esse homem foi morto por causa desse negócio errado que ele se meteu, ele não tinha boa fama. E ele foi morto aí por causa dessa rixa, dessa rivalidade, dessa família que ele se envolveu. Ok? Beleza. Só que naquela época, olha só que interessante, pra mim soou muito interessante e meio diferente, né? Como as coisas mudam e às vezes, graças a Deus que mudam, né? Naquela época em que Dante vivia, na época medieval, era costume as famílias terem a obrigação de vingar os seus parentes mortos, nesse sentido de assassinato. Então, tipo, era uma obrigação da família se vingar, fazer justiça quando algum parente fosse assassinado, principalmente de uma forma violenta. E esse homem, que era primo do pai de Dante, ele foi morto de uma forma violenta. Então a família de Dante teria a obrigação de vingar a morte dele e não vingou. Então por isso que Dante está aqui preocupado e por isso que esse homem vê Dante, se esconde dele e amaldiçoa ele, né? Blasfema, xinga ele. Por quê? Porque a família não fez aquilo que era obrigação da época, que era vingar a morte dele. Por quê? Porque era um homem de má fama e se envolveu em coisa errada e por isso que morreu, né? Nesse sentido. Então, que interessante isso, né? Tipo, naquela época era obrigação das pessoas vingarem a morte violenta por assassinato de seus parentes. E eu não sabia disso. Pra mim foi um conhecimento novo. Mas então, daí ele encontra esses outros dois, que é o Grifolino e o Capotio, que eles estão cobertos de sardas, estão se coçando, né? E Virgílio pergunta pra eles: há algum latino? E ele fala: nós somos os latinos aqui. Capotio foi morto pela fogueira porque era alquimista, ou seja, alterava, né, produtos, né, falsificava produtos. Então, esse era um crime que era condenado com morte na fogueira. Então, foi morto
queimado vivo, né, na fogueira pelo crime que cometeu. Então, Capochil, ele era um falsificador de moedas, né, e ele tá aqui, então, por esse crime de falsificação de moedas, então, pelo crime de alquimia, nesse sentido, ou seja, era um falsiário, né. O outro, que era Grifolino, ele tá aqui pelo crime de alquimia, mas ele conta uma observação. Ele acabou enganando, iludindo Alberto, que era afilhado de um bispo de Siena, que ele poderia ensiná-lo a voar, a levitar. E Alberto acreditou, só que, né, era uma mentira, era uma farsa, e ele não conseguiu nada. E Alberto, então, depois dessa experiência, acho que não foi nada boa, ele pegou e denunciou esse Grifolino para o seu padrinho, né, no caso o bispo, e o bispo então condenou à fogueira por saber que ele também era alquimista e que fez esse tipo de, e fez essa brincadeira de mau gosto, né, ludibriou e enganou o seu afilhado. Então ele foi condenado à fogueira e é por isso que ele está aqui. Então os dois estão aqui por alquimia, né, é a arte de falsear, de adulterar, de alterar, de falsificar coisas, nesse sentido. Então, uma explicação de por que da sarna, por que das carnes podres, por que do fedor? Porque eles chegaram num nível tão baixo, né? Porque primeiro a gente vê os castigos para os pecados contra a religião, depois contra o Estado, e aqui realmente esse esquema baixo, podre, sabe? De falsificação, né? Nesse sentido de corrupção, né? De deteriorização, né? Do ser humano, nesse sentido, assim, sabe? A decadência do homem, né? Representada aqui por essas podridões, por esse fedor, né? Por essas feridas, essas úlceras, essa situação de doença, de incapacidade, né? Nesse sentido. Porque no começo foi corrompida, ali no começo a gente vê a corrupção da religião, depois a corrupção do Estado, e agora a gente está nessa corrupção do ser humano, né, na corrupção do dinheiro, onde aqui até mesmo o valor do dinheiro se perde, o dinheiro perde seu valor porque eles falsificam, eles transformam, eles adulteram, ou seja, não dão nem valor para o dinheiro, né, que às vezes é um motivo que move a muitos. Então aqui nem o dinheiro, então tipo, essa decadência, essa corrupção, e aqui as doenças, então corrompe, apodrecem a carne, né, e aí gera essa podridão, sabe, a decadência do homem aqui nessa vala está representada. Então nesse sentido, e a gente tira valiosas lições, né, quanto que às vezes o ser humano se rebaixa e rebaixa, né, e o quão miserável é isso, né? Então, nesse sentido de podridão, de fedor, de corrupção, né? Aqui nesse sentido de corrupção, né? De podridão, de corroer é a palavra certa, corroer, né? De corroer, de destruir, de decadência mesmo, né? De destruição, né? Então, essas almas sofrem bastante aqui. Então, é isso. Esse é o canto 29, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal para que no próximo canto você seja notificado e fique por dentro, né, dessa série. Nós que já estamos se encaminhando para o final do inferno, né, nós estamos se encaminhando para o final do inferno, dessa jornada, né, e se a gente for, que nem falam, né, tirar uma lição, uma moral de tudo que a gente viveu aqui, realmente a gente aprende bastante coisa, né, do que fazer e do que não fazer. E não chegar nesse estado, né, decadente do ser humano, mas se elevar ao nível, né, crescer, evoluir, né, ao nível que realmente o ser humano está destinado, né, que é realmente a plenitude do seu ser, a melhor forma que ele pode ter, né, ao invés da escolha errada que leva a essa decadência, a essa corrupção, essa deteriorização daquilo que a gente é, não restando nada, né? Além de vergonha, dor, sofrimento
e podridão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, fiquem com Deus, beijo no coração e até o próximo canto.